Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas, esse é o Gibizão do canal para falar de quadrinhos, eu sou o Felipe Vinha e hoje a gente vai ter um vídeo especial aqui para falar do mangá de Pokémon Red, Green e Blue. Como você pode ver aqui na minha mão, essa é a edição nacional, foi lançada no Brasil pela Panini, já completa em 3 edições e está custando R$13,90 cada edição. Esse mangá é baseado no mangá Pokémon Special, foi publicado pela primeira vez em 1997, cerca de um ano após o lançamento do Pokémon Red e Green no Japão, que são os jogos originais, né? Aqui você pode ver que cada capa tem uma cor, a número 2 é verde, a número 3 é azul, a número 1 é vermelha, e por isso ele é centrado nos 3 personagens. O Red, que é o Ash, né, no caso, foi o que inspirou o Ash na TV, o Blue, que no Japão é chamado de Green, mas aqui virou Blue, e a Green, que é uma menina aqui, que no Japão ela é a Blue. É mais ou menos a confusão que faz aí no Street Fighter em relação ao Vega, o M-Bison e o Balrog. Aqui no Pokémon também tem isso. Esse vídeo é especial, ele é mais para dizer assim, pequenas diferenças que o mangá tem em relação ao anime, em relação à história de Pokémon que a gente conhece, tá? Só para você ter um pouco mais de ideia, esse mangá foi escrito por Hidenori Kusaka, que só tem mangás de Pokémon no currículo, e foi desenhado por uma artista japonesa conhecida apenas como Mato, que também tem alguns mangás de Pokémon no currículo, mas não todos como o Hidenori Kusaka tem. Então vamos à primeira diferença. O personagem principal do mangá é o Red e não o Ash como a gente conhece no anime. Ele é um pouco mais talentoso que o Ash e até um pouco mais esperto, tanto para batalhas quanto para treinos com seus Pokémon. O segundo diferencial é que aqui nós temos alguns líderes de ginásio que são membros da equipe Rocket. Aqui a gente tem alguns exemplos, o Surge, que é o líder elétrico, o Koga, que é aquele líder ninja que está aqui em destaque na imagem, e a Sabrina, que é a líder psíquica, ela também é membro da equipe Rocket, inclusive é uma das líderes. Ela usa um uniforme no mangá muito parecido com o uniforme da Jessie, que é membro da equipe Rocket no anime. Aqui você pode ver o Surge. O Blaine, que é o líder de ginásio do fogo, ele também era membro da equipe Rocket na história, porém aqui durante a história ele se redime e ajuda o Red a concluir seu objetivo. E claro, a gente tem o Giovanni, que como é no anime e na história original, ele é o líder total da equipe Rocket, e aqui no mangá ele continua com o mesmo papel. Bom, a Misty, o Brock e a Erika, eles são, em teoria, do bem, apesar da Erika não aparentar. Tem um twistzinho na história aqui que eu vou deixar como surpresa para quem for ler. Aliás, e por falar em Misty, aparentemente ela é uma espécie de sereia aqui na história. Não é detalhado, mas tem um momento aqui que o Red ele tá se afogando nessa página aqui, e a gente vê um pouco mais embaixo, aqui aparece a Misty com o Gyarados dela para salvar o Red, e ela tem uma cauda de sereia bem vistosa aqui ela ainda está surgindo, e aqui ela surge para salvar o Red e puxa ele de volta para a superfície. Então ela aparentemente no mangá é uma sereia, além de líder do ginásio aquático. O mangá de Pokémon Red, Green e Blue, ele tem bastante violência, tá? Não chega a ser extremamente violento, mas ele tem um nível que não é apresentado no anime. A gente tem Pokémon sendo morto de verdade, a gente tem alguns golpes como esse aqui em cima do Poliwrath, que perfurou a barriga do Poliwrath e foi bem violento. Em outro momento aqui a gente tem um Charmeleon cortando uma Arbok no meio, entendeu? E aparece a cena e, enfim, tem uma série de cenas aqui que não iriam para o anime com certeza e estão presentes no mangá, então para quem quiser conferir esse diferencial aí também é bem interessante o mangá nesse ponto. Curiosamente, o mangá tem alguns fanservices também bem estranhos, tá? Em relação aos personagens. Um dos exemplos é que há uma cena onde a Green, que é essa menina aqui, ela conta vantagem em relação a Sabrina e dizendo que os seios dela são maiores e que a Sabrina não tem seios grandes. Quando na verdade na segunda página, quando elas estão se enfrentando, a Green indica que os seios dela eram falsos e eram 2 Pokébolas dentro, e aí ela lança 2 Pokémon, que é a Clefairy e o Jigglypuff, contra a Sabrina de surpresa. E aí depois ela passa o resto da edição com o vestido rasgado e amarrado. Então ele também tem algumas cenas de fanservice assim, um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Ela é uma completa trambiqueira também na história. Ela rouba o Red diversas vezes e vende alguns itens falsos. Enfim, é algo também que a gente não está tão acostumado em relação ao anime e ao jogo também. Outra diferença importante aqui no mangá é que as insígnias, como você pode ver aqui nessa cena, elas são símbolos de poder aqui também, mas elas servem para controlar Pokémon. A equipe Rocket ela junta as insígnias
para que elas possam controlar o Articuno, o Zapdos e o Moltres, que são os pássaros lendários. No game tem um negócio parecido, que cada insígnia te dá um nível a mais para você poder comandar os Pokémon, mas não indica que você tem um controle absoluto e que o Pokémon vira seu escravo a partir do momento que você detém as insígnias. Então aqui no mangá eles apresentam as insígnias dessa forma, como verdadeiras figuras de poder que dão o controle do usuário em relação a qualquer Pokémon. E por fim, como eu disse, né, o Red ele é um pouco mais esperto que o Ash, e aqui no mangá ele vence a Liga Pokémon já de primeira, enfrentando o seu rival, o Blue, aqui numa batalha que foi até bem emocionante, e ele consegue vencer com os seus Pokémon principais. Aqui tem algumas cenas também, e a cena do vencedor Red com a sua equipe. Então é isso, essas foram as curiosidades do mangá de Pokémon. O mangá, novamente falando, ele está disponível no Brasil, tá em qualquer banca ou loja online, você pode comprá-lo e conferir essas curiosidades em primeira mão, além da história, que é bem interessante. Para quem jogou os games, tem várias referências a itens e personagens e momentos dos games, e as batalhas são bem legais também, além de mostrarem usos criativos dos Pokémon. Fica a recomendação do mangá Pokémon Red, Green and Blue. O Gibizando fica por aqui, até o próximo vídeo. Se você gostou, dá o seu like, deixe seu comentário e assina o canal. Valeu!